Movimento significa para mim, sobretudo, sair com as crianças, ir passear, fazer caminhadas. Elas gostam muito disto. Nós até já conseguimos fazer caminhadas, passeios de 3 a 4 horas com os nossos filhos. Eles divertem-se muito. De vez em quando, é preciso motivá-los um pouco para que eles aceitem fazer uma caminhada. Mas desde que comecem, a caminhada agrada-lhes sempre muito. Os meus filhos gostam muito de se movimentar. Praticam muito esporte. Jogam tênis de mesa, andam de skate e de patins de rodas. Adoram estar ao ar livre e movimentar-se. Na minha opinião, é muito importante que as crianças se movimentem bastante. Quando eu vou ao parque infantil, é importante contar com tempo suficiente para brincar. Quando eu reparo que ele tem mais ideias sobre o que pode fazer, é porque ficamos com mais calma brincando no parque infantil. Não tenho medo, pois desde o começo eu cuidei para que ele soubesse fazer aquilo que deseja fazer. Como sua mãe, eu o conheço bem e tenho certeza que ele sabe avaliar bem aquilo que consegue e o que não consegue fazer. Também percebi que raramente sofreu grandes acidentes. Acho importante que ele saiba avaliar bem os seus limites. E isto só é possível se eu lhe der liberdade suficiente. Muitos pais têm medo que seus filhos se machuquem em atividades físicas. O essencial é que as crianças tenham que aprender a lidar com um pequeno risco para poderem evitar acidentes maiores. Weißt du noch, was dir gut gefallen hat? No que diz respeito ao andar, achamos que uma criança que se encontra no jardim da infância tenha que saber andar. No entanto, sabemos que ainda ocorrem muitas transformações. A criança aprende a coordenação delicada dos movimentos, a utilização da força, a largura do passo. Ela aprende a andar andando, a saltar saltando, a trepar trepando. O que ela pratica, ela desenvolve. Ao movimentar-se, a criança movimenta todo o corpo, sabendo o que consegue e o que não consegue fazer. Depois de subir numa árvore, ela chega ao topo e diz: consegui. Dá-se a isto o nome de autoeficácia, essencial no desenvolvimento das crianças. O que se descobriu em estudos recentes é que um incentivo ao movimento coerente também favorece a capacidade de concentração da criança. Logo, crianças que se movimentam muito e com regularidade podem concentrar-se melhor. Penso que é sobretudo importante, no caso dos pais, reforçarem as atividades diárias dos filhos, ou seja, oferecer-lhes possibilidades de brincar ao ar livre, ir ao bosque, ir ao parque ou jogar bola. Trata-se, em primeiro lugar, de oferecer às crianças várias possibilidades de movimento. Com relação à motricidade fina, esta fica geralmente esquecida quando se fala do incentivo ao movimento. No entanto, ela tem a mesma importância. Precisamos sempre das mãos para diversas tarefas. E também isso, na minha opinião, pode ser incentivado, de tal forma que damos à criança a possibilidade de usar a tesoura e de utilizar um lápis. Antes de aprender a escrever, temos que aprender a desenhar.
Assim, devemos sempre dar às crianças a possibilidade de pintarem com lápis de cor antes de entrarem para a escola. Escrever é igual a outros movimentos. A gente aprende a escrever e a utilizar um lápis somente praticando. Recomenda-se que uma criança deva movimentar-se de forma moderada a intensa durante ao menos 60 minutos por dia. Isso significa até perder um pouco o fôlego. Isto já deve acontecer no percurso intenso para a escola, em que a criança possa saltar e correr. É importante que a criança vá caminhando sozinha para a escola. Ela pode ir também de bicicleta ou a pé. O percurso para a escola é sempre um caminho da aventura. Recomenda-se que uma criança se movimente muito para que ela possa se desenvolver bem. Ao se movimentar bastante nas aulas, ela aprende muito mais rápido. A gente apela a todos os sentidos: cabeça, coração e mãos. Isto tem que causar alegria. Uma criança que se movimenta é uma criança feliz. A nossa escola tem um pátio escolar excelente, com muitos aparelhos. Nós temos a intenção de mostrar às crianças como esses aparelhos funcionam e como podem ser utilizados nos intervalos. Existe uma grande variedade de atividades esportivas facultativas em Bad Zurzach. Temos ginástica artística, equipe de handball, badminton, basquetebol, unihockey e judô. Praticar esporte em clubes é caro. Nossas atividades são grátis. É uma oportunidade para a criança fora do horário escolar, que não implica compromisso adicional, pois não há participação em competições. O movimento é grátis. Qualquer família tem acesso a isso. É necessário algum tempo, mas é agradável quando se pode passar um tempo na natureza. As crianças gostam realmente de estar ao ar livre e eu também. E quando a gente faz alguma coisa junto, é uma delícia. O movimento é bom para a nossa saúde. E ficar um pouco com a família também é importante, tanto para mim como para eles. A família toda pensa assim, a gente se movimenta muito. Isso é necessário. O meu filho pratica futebol, a minha filha frequenta as aulas de balé já há 4 anos. Eles se movimentam, têm atividade física. Nós estamos habituados. Tive sempre um hobby e meus filhos também. Logo cedo começaram a praticar esporte, desde os 4 anos de idade. Para mim, movimento significa simplesmente alegria de viver. Eu me sinto bem quando eu me movimento. Toda atividade física é importante para o desenvolvimento saudável e incentiva a saúde em todas as fases da vida, no caso das crianças e dos adultos, e mesmo as mulheres durante a gravidez. Qu'on va faire aujourd'hui. Et après on fait une prise de sang quand on va se voir le 30 août. Esta paciente começou a fazer passeios regulares antes mesmo de ficar grávida. 10 a 16. E continua a fazê-los agora durante a gestação, levando por muitas vezes, junto consigo, a sua filha. A atividade física e o movimento podem ajudar a aliviar dores, reduzir doenças como diabetes ou problemas cardíacos, ajudando a incentivar o peso saudável. Pode também ser útil com certos problemas de fertilidade.
As crianças gostam muito de brincar e de se movimentarem. O movimento é tão importante e saudável para as meninas como para os meninos. No nosso caso, qualquer um pode participar. Trata-se geralmente de propaganda boca a boca. É ela que funciona. Tem uma colega que vem, faz ginástica e diz para outra colega: vamos, venha experimentar. Funciona desta forma. Ouvimos dizer que fazem isto e aquilo no clube desportivo e temos interesse. As pessoas vêm, experimentam 3 vezes, se agrada, continuam. Além disto, distribuímos informações no início do ano escolar, tanto nas creches como nas escolas primárias. E desta forma chamamos a atenção para as nossas atividades. Temos cursos de ginástica para pais e filhos. Crianças a partir dos 2 anos vêm acompanhadas do pai ou da mãe e tem uma aula de ginástica também. Em seguida, temos a aula de ginástica infantil. No clube, no caso de se ter uma família grande, apenas os primeiros 2 filhos têm que pagar a mensalidade. Os outros não pagam nada. Há também sempre a possibilidade da ajuda, por exemplo, através do Pro-Juventude. Há sempre uma forma de auxiliar famílias que tenham dificuldades financeiras. Eu me movimento todos os dias com os meus filhos. Saio todos os dias com eles. 3 vezes por semana, o meu filho tem ginástica e ainda frequenta todos os sábados os escoteiros. Foi ele próprio que escolheu. Com a minha filha, eu ainda pratico ginástica de mães e filhas. Especialmente quando o tempo não está muito bom, os meus filhos não gostam muito de sair. Aí eu tenho uma forma de motivá-los. Digo que precisamos de leite para o dia seguinte e eles respondem: ok, isso é importante, então vamos. Com esta motivação, saímos juntos. Geralmente eles levam os trotinetes, levamos então uns 20 minutos até o centro comercial e voltamos. Quando o trânsito está muito intenso, eu escolho outras ruas secundárias e digo-lhes: fiquem junto a mim, não se afastem tanto. Neste caso, tenho que prestar mais atenção. As atividades que eu pratico com os meus filhos não são muito caras. Eu também não tenho muito dinheiro para gastar. Tento simplesmente atividades normais como badminton, pular corda. Em cada esquina há parques infantis. Todas as famílias podem fazer. Tem apenas que conhecer o que existe nas proximidades. Quando eu estou com os meus filhos no parquinho, eles estão sempre contentes. Não preciso ralhar, eles pulam, brincam, fazem aquilo que gostam de fazer. Às vezes posso me sentar mesmo 5 ou 10 minutos, tranquila, enquanto os observo. Há também contatos interessantes e as crianças falam livremente comigo. Isto é agradável. No parquinho eu fico conhecendo pessoas, encontro outras conhecidas. Meus filhos brincam automaticamente com os filhos de outras pessoas que conhecemos. E nós, os pais, também falamos uns com os outros. Essa troca de opiniões é muito interessante. Eu procuro integrar ritmo à vida dos meus filhos, uma vez que é muito importante que as crianças se movimentem. No Ghana, nós temos muita música, uma música variada. Lá é normal que as crianças possam se movimentar e dançar. Aqui a gente associa movimento à saúde. Assim, a gente fala com alguém e percebe: você não precisa se movimentar para sobreviver, mas movimente-se por causa da saúde. E eu precisei de certo tempo para entender isso. Eu acho que é muito importante a gente manter a forma, manter-se saudável, movimentar-se um pouco. E no final de um dia longo de trabalho, isso só faz bem a todos. Das sind eben die Schäler war ja, Raupen. Die fressen das Brot. Die Kinder haben immer Spaß, wenn sie draußen As crianças sempre se divertem quando saem de casa. Quando a gente faz caminhadas de 2 a 3 horas juntos, eu me sinto bem, equilibrado. E os meus filhos também.
Eles ficam satisfeitos, cansados, mas felizes. Eu acho que uma caminhada sempre faz bem para a nossa relação. No percurso, fazemos muitas coisas diferentes. Pulamos, observamos. É muito gostoso. É divertido. Sonbaharda çok güzel.